Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 15 de janeiro, sexta-feira, somos convidados a nos aproximar da palavra de Deus. Diante deste convite, ergamos os nossos olhos, para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Que poder é este? O poder da sua palavra, o amor que é derramado em nossos corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vá para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, nós percebemos que a palavra de Jesus, que consiste em falar e em fazer, é capaz de realizar prodígios. As curas que realiza são palavra, a palavra encarnada, que é o próprio Cristo. O evangelista São Marcos, depois de nos dizer que Jesus anunciava a palavra, oferece-nos um exemplo concreto de sua palavra atuante, da palavra eficaz.
Nós estamos aqui diante deste relato de 4 homens que conduzem a Jesus um paralítico. Esta passagem possivelmente seja conhecida por todos nós. Esta iniciativa contrasta com o imobilismo dos escribas. Eles estão sentados, a tentarem surpreender Jesus com alguma palavra ou gesto contra a lei. Eles procuravam prestar atenção nas palavras de Jesus para acusá-lo. Diante da narrativa do Evangelho, o foco que ouvimos está nas palavras: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Jesus realiza então o sinal. O milagre confirma a palavra de Jesus, o seu poder de reconciliação dos homens com Deus. Jesus nos convida à reconciliação para com Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, a atenção é direcionada de um mal físico para um mal ainda mais profundo, aonde o pecado ele paralisa a vida do ser humano, sobretudo no mais profundo sentimento de relacionar-se com Deus. Ele impede o pecado de avançar segundo o projeto de Deus. Os escribas, naquele contexto, em Cafarnaum, eles compreendem o alcance das palavras de Jesus. No entanto, não estão dispostos a aceitar. Eles não querem aceitar as suas palavras e chegam ao absurdo de dizer que Jesus está blasfemando, porque só Deus é capaz de perdoar os pecados. Jesus, por sua vez, reage reforçando a sua afirmação: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te. Amados irmãos e irmãs, é um sentido do reerguer-se, do ressuscitar, é o verbo ergueiros. O milagre é o sinal do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A cura do paralítico, em suma, nos convida a perceber a síntese mais preciosa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Síntese esta que nos recorda e nos remete àquilo que o próprio Senhor Jesus nos dizia no início de sua vida pública: o reino de Deus está próximo. É este reino que se faz presente e que está ao alcance de todos, porque Deus decidiu oferecer o perdão a todos os pecadores, a todos os homens. E esse perdão se realiza por meio de Jesus Cristo. Esse perdão, portanto, amados irmãos e irmãs, introduz o ser humano como um todo, em corpo e espírito, no projeto salvífico de Deus, na salvação. Mas, como podemos aproximar de Jesus quem está amarrado pelos laços da morte por meio do pecado? Só com a ajuda de outros que, salvos pela misericórdia de Deus, se dispõem a ajudar os irmãos. O Evangelho de hoje ressalta também algo importante. Todos nós somos convidados a auxiliar e a ajudar os irmãos e irmãs na caminhada. Lembre-se que a lei do Senhor, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, se resume em um único mandamento que se desdobra: o amor para com Deus acima de todas as coisas e o amor para com o próximo como
a nós mesmos. Por isso, amados irmãos e irmãs, assim, diante desta realidade, desses 4 homens que levam então este enfermo a Jesus, e diante da fé deles, Jesus concede a graça do perdão dos pecados e do reerguer-se, do caminhar, do seguir a este homem. Que o Senhor também realize por sua palavra isto a cada um de nós, em nossa vivência, em nossa intimidade com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.